Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma aula de Biologia com o professor Bruno. Nós vamos dar continuidade no assunto sobre a origem da vida. Na última aula, só relembrando o que vocês viram naquele vídeo em relação à teoria da abiogênese. A teoria da abiogênese, ela é uma teoria que foi acreditada, né? Acreditava-se, né, na época, que realmente todos os seres vivos viriam de materiais inanimados, ou seja, então uma pedra, uma lama dentro da lagoa poderia dar origem a sapos, a peixes. E essa teoria, ela foi aceita durante muito tempo na comunidade científica. A partir de então, houve alguns questionamentos realizados por outros cientistas. Eles não acreditavam que a vida surgia a partir de matéria inanimada e eles começaram a desenvolver alguns experimentos para poder justificar que a vida ela surgia a partir de outros seres vivos. Então hoje, nessa aula, eu preparei para vocês aqui justamente o assunto sobre esses experimentos que foram realizados. Então nós vamos entender um pouco mais como isso aconteceu e de que forma os cientistas foram comprovando que a vida surge a partir de outros seres vivos. Lembrando que nós estamos aí na unidade curricular 1, esse é o segundo tópico, e vocês vão conhecer hoje sobre a biogênese. Pessoal, muita atenção! Lá, naquela primeira aula, nós falamos da abiogênese. Hoje nós vamos tratar sobre biogênese. O que é biogênese? Então, biogênese é qualquer processo pelo qual as formas de vida produzam outras formas de vida. Por exemplo, um ser vivo, né, como a aranha, ela vai dar origem a outras aranhas. Então, nós temos animais que vão dar origem a outros animais. Isso é o que a biogênese veio para comprovar. Seguindo em frente, nós tivemos um cientista, e ele também foi um sacerdote católico, fisiologista italiano, que na época ele conseguiu realizar alguns experimentos iniciais. O nome dele é Lázaro Spallanzani. Lázaro, em 1768, ele indicou o nível de biogênese a partir de microscópios. Como eu falei na aula anterior, surgiram os primeiros microscópios naquela época e Lázaro começou a utilizar esses microscópios justamente para poder verificar o que ele poderia encontrar, células, micro-organismos, e com isso os frascos, após o aquecimento, que não encontrava qualquer sinal de vida. Bom, professor, mas parece que ficou meio confuso isso, né? Tá meio solta essa informação. Fiquem tranquilos, tem slides aí para poder explicar melhor mais para frente. Bom, então a hipótese de Lázaro era que justamente a abiogênese, que é a primeira teoria, continuava sendo aceita pela opinião pública, mas o trabalho dele pavimentou para um outro trabalho de outro cientista, que foi Louis Pasteur. Então esses dois cientistas, eles trabalharam justamente para poder provar que a abiogênese estava totalmente errada e que, na verdade, a biogênese iria substituí-la. Com isso, nós temos a biogênese surgindo, né, a partir de quando esses cientistas começaram a observar bactérias, né, que estavam envolvidas aí por membranas resistentes ao calor, e eles colocavam essas bactérias em meios líquidos, onde eles aqueciam, e elas só desapareciam quando eram expostas a prolongadas exposições de calor, ou seja, por meio do processo de esterilização. Meus queridos, aqui nasce o processo de esterilização. Então, Lázaro, ele conseguiu identificar essa situação. Bactérias, elas só
permaneciam vivas em condições favoráveis, ou seja, temperaturas abaixo de 60 graus. A partir do momento que eles iniciaram os experimentos, aquecendo, né, algumas soluções que continham micro-organismos, eles viram que essas bactérias não aguentavam aquele calor, ou seja, não resistia ao calor e acabavam morrendo. Então, olha só, acompanhem comigo aqui, por gentileza. Portanto, todos os organismos conhecidos surgem apenas de organismos vivos pré-existentes. Inicia-se a lei da biogênese. Qual foi esse experimento revolucionário para também ajudar a biogênese a ser aceita, né, na comunidade científica? Em 1859, foi realizado por Pasteur um experimento onde ele colocou aqui um caldo nutritivo dentro de um frasco de vidro. Depois, esse frasco ficou conhecido como pescoço de cisne justamente por causa dessa estrutura de vidro que realmente parece aqui, né, um pescoço todo curvado, certo? Bom, então nesse frasco ele aqueceu esse pescoço do frasco justamente para ficar curvado. Em seguida, ele acendeu aqui uma chama. Então ele colocou em aquecimento essa solução nutritiva, esse caldo que estava dentro do frasco. A partir daqui, ele deixou em repouso por algum tempo. Então ficou um tempo em repouso e ele foi observando se iria aparecer micro-organismos dentro do frasco, dentro dessa solução que estava aqui. Ou seja, após muito tempo de experimento, né, alguns dias ele testando, ele notou que os micro-organismos não conseguiam entrar e atingir o caldo que estava aqui dentro. Mas então como que a gente pode pensar isso? Antes, a abiogênese, ela falava, né, os cientistas da época falavam que qualquer material poderia dar origem a um ser vivo. Mas agora a gente consegue notar que a partir do momento que ele aqueceu esse caldo, nenhum micro-organismo conseguiu nascer, conseguiu surgir aqui dentro. Ou seja, o aquecimento foi o principal fator para esterilizar esse caldo. Com isso, para comprovar, né, para tirar prova do que ele realmente pensava, né, dessa hipótese, ele quebrou esse pescoço de cisne do frasco e deixou aberto, ou seja, ele deixou com maior facilidade para a entrada de micro-organismos. E aconteceu isso mesmo. Quando ele quebrou o frasco, os micro-organismos começaram a entrar e surgir dentro do caldo que estava ali. Bom, como que explicaria esse experimento? Primeira coisa, existem dois fatores aqui. O primeiro é o físico, porque quando ele curvou o frasco, surgindo aqui o pescoço de cisne, justamente você tem aí uma distância maior para o micro-organismo entrar aqui na ponta e ir percorrendo até chegar no caldo aqui embaixo, certo? Então, o micro-organismo não conseguia entrar devido a essa distância, a essa barreira física. Outra barreira também é que quando ele ferveu o caldo, note aqui na imagem que subiu algumas bolhas, né? Então, vaporizou, evaporou algumas bolhas aqui e elas foram parando justamente aqui no pescoço de cisne. Com isso, o que aconteceu? Essas bolhas levaram todas as impurezas também para essa área do frasco, limpando, esterilizando totalmente o líquido que estava aqui dentro, certo? Bom, continuando, um exemplo bom, né, um excelente exemplo que nós temos aí de esterilização de caldo ou esterilização de líquidos é justamente o leite. Quando você compra o leite no supermercado, leva para sua casa, o que acontece? Qual que é a primeira coisa que você faz? Você pode ferver o leite, né? Principalmente aquele leite que ele não vem lá dentro de uma caixinha, né, já esterilizado. Então a gente tem o costume de esterilizar. Ah, professor, então eu faço esterilização em casa? Sim, você faz esterilização hoje na sua casa. Se você ferve uma água para beber, se você ferve um leite para tomar, um chá que você faz e aquece
a água para fazer esse chá, você está esterilizando esse líquido. Então o processo de esterilização, ele é muito comum e ele vai realmente estagnar, ou seja, acabar com os micro-organismos que estão presentes ali naquele recipiente. E eu deixei aqui nesse slide exemplos, né, como o leite, principalmente, que é um processo hoje de esterilização que ocorre industrialmente para o leite chegar para nós na nossa mesa sem bactérias, sem micro-organismo, totalmente livre de micro-organismos. Pessoal, olha só, a biogênese simplesmente invalida a teoria da geração espontânea. Então a geração espontânea, ela cai por terra. Toda aquela história, né, que os micro-organismos surgiam a partir de material inanimado, isso aí caiu por terra. Por quê? Porque a partir desses experimentos, a gente foi notando, né, os cientistas foram verificando que realmente precisava de outro ser vivo para gerar um novo ser vivo. Se todos os seres vivos são provenientes de seus ancestrais, isso conduz logicamente à ideia de ancestralidade comum. Ou seja, aqui nós temos toda uma ancestralidade acontecendo, eu tenho os meus ancestrais, a raça humana tem seus ancestrais, assim como os demais animais e também vegetais, micro-organismos, fungos, todos eles vêm de uma ancestralidade. Ok, pessoal, então, conforme vocês podem ver, esses experimentos, eles começaram a validar a nova teoria, que seria a teoria biogênese. O que é a biogênese, então? Simplesmente, ela invalidou a teoria anterior, que era a abiogênese, onde os seres vivos nasciam a partir de material inanimado. Então, se todos os seres vivos são provenientes de seus ancestrais, isso conduz, logicamente, à ideia de ancestralidade comum. A raça humana tem ancestralidade, outros animais, vegetais, micro-organismos, todos eles vêm de uma ancestralidade comum. Então, ninguém nasceu de uma matéria inanimada e simplesmente vieram de outros seres vivos. Mas nós temos uma pergunta que fica no ar. Como teria surgido o primeiro ser vivo? Olha só que curioso, como que esse ser vivo inicialmente teria surgido? E aí a gente abre para outras hipóteses com outros experimentos realizados por demais cientistas. Mas nós vamos ver isso no próximo tópico. Hoje vocês tiveram todo esse aparato em relação à biogênese e nós vamos deixar bem claro a diferença entre essas duas teorias, a abiogênese e biogênese. Acompanhe aqui comigo. Abiogênese. Toda vez que vocês verem a palavra abiogênese, ela vai ter a letra A, que quer dizer sem ou não. Não o quê? Não existe. Não existe o quê? Bio. Não existe vida, certo? E gênese vem do início, ou seja, a origem da vida. Então sempre você vai dividir para você lembrar na hora de fazer aquela prova, de ir para o Enem. Então você tem que lembrar sempre desses dois termos. E uma maneira fácil de fazer isso é separando a palavra em abiogênese. Então você vai ter aqui abiogênese e biogênese para poder entender que realmente a biogênese, a vida vem de outro ser vivo. Essa foi uma das aulas sobre biogênese, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo tópico, onde nós vamos ver quais experimentos foram realizados justamente para poder provar de onde veio o primeiro ser vivo na Terra. Até mais, pessoal. Obrigado.